Guerra é paz. Liberdade é escravidão. Ignorância é força. Esse é o lema do partido. Olá, meus amigos, o livro que eu quero comentar hoje é o livro 1984, que é uma obra magnífica de George Orwell. Ele é considerado um livro de distopia, bem como o livro Admirável Mundo Novo, Fahrenheit 451 e o Laranja Mecânica, no qual comentarei em breve aqui no canal. Você me pergunta, o que é distopia? É o oposto de utopia. Distopia é um pensamento filosófico que caracteriza uma sociedade imaginária controlada pelo Estado ou por outros meios extremos de opressão, criando condições de vida insuportáveis aos indivíduos. Normalmente tem como base a realidade da sociedade atual, idealizada em condições extremas no futuro. A narrativa do livro 1984 é de um mundo dominado pelo socialismo totalitário. O George Orwell ele escreve essa obra no período pós-guerra, as quais o autor se encontrava cada vez mais desapontado com os rumos do socialismo e do comunismo de Estado. O livro ele foi publicado em 1949, porém o George Orwell escreve esse livro em 1948, onde a forte lembrança da guerra ainda era recente. Hitler, Stalin, Holocausto, bomba atômica, é nesse palco que o livro ele foi assim escrito. O Winston é o personagem principal, do livro 1984. Na qual 1984 é uma inversão do ano 1948. Porque o George Orwell escreveu o livro em 1948. O livro descreve um mundo dividido em 3 grandes estados: Eurásia, Lestásia e Oceania. Esses 3 grandes estados estão em guerra permanente. O objetivo da guerra, contudo, não é vencer o inimigo e nem lutar por uma causa, mas manter o poder do grupo dominante. O personagem principal, Winston, ele vive em uma cidade que um dia foi chamada de Londres, onde é a sede do governo, no qual tem como o seu grande líder, o líder supremo, Big Brother, o chamado Big Brother. E para falar a verdade, ninguém sabe se o grande irmão existe ou não. Onipresente, o grande irmão é visto com cartazes espalhados por toda a Oceania. A propaganda do partido, apesar de estar sempre presente, ele jamais apareceu em público. O grande irmão talvez não seja uma pessoa real, pois ninguém nunca ouviu. Mas o slogan do partido, o grande irmão zela por ti, seus feitos nas guerras, seu trabalho duro para melhorar a condição de vida do povo da Oceania, sua liderança firme e constante nas propagandas do partido, conduz o povo da Oceania a acreditar na sua presença e existência. A eficiência do partido, nesse caso, acaba sendo muito mais abrangente, muito maior. Faz com que o povo não só acredite na existência do grande irmão, mas o ame e o idolatre. Mas o símbolo era que o Estado sempre estará observando você 24 horas por dia. Mas como o Estado era capaz desse poder de vigilância todo? Através das teletelas, que nem está aqui na capa do livro. São TVs que filmam, vigiam todas as pessoas, através dos aparelhos que transmitem e captam som e imagem. E em todos os lugares, seja no trabalho, na escola, nos bares, em suma, todos os lugares públicos como no privado, ou seja, até dentro da sua casa. As teletelas transmitem a ideologia do partido. Mais do que isso, captam todos os movimentos dos seus filiados
E o que isso significa? Na trama, o governo tira toda a sua liberdade, usando isso como instrumento de intimidação a todos. Sociedade vigiada, um tanto profético, da parte de George Orwell, vocês não acham? Bem, o objetivo do partido era suprimir a individualidade com o propósito de destinar toda a vida do cidadão aos seus interesses. O Winston trabalhava para esse Estado totalitário, que é o personagem do livro, em um dos ministérios desse partido. Esse partido manipulava tudo, no qual era uma de suas características. E o nome do ministério que o personagem Winston trabalhava se chamava Ministério da Verdade. Só que esse Ministério da Verdade alterava todo o passado. Ou seja, falseava todas as informações conforme os interesses do partido. Na verdade, nada mais comunista do que isso. George Orwell, na sua obra de ficção, ele faz uma crítica ao totalitarismo que escancara o modus operandi comunista. Como o governo alterava o passado? Alterando toda a história escrita. Com isso, o efeito era alterar a memória de toda a população, o controle das mentes. Quem altera o passado, controla o futuro. E o trabalho de Winston era receber informações e fazer todas essas alterações nessas informações, em jornais, revistas, poesia e qualquer outro tipo de texto existente, conforme o interesse do partido. E quase todas as pessoas acreditavam nisso. Porém, Winston era um dos poucos que não tinha uma lucidez sobre tudo que estava acontecendo. Muito pelo fato de que o mesmo estar em contato com essas informações e fazendo essas alterações do passado, as quais era fruto do seu trabalho. Tem o Ministério da Fartura, que é o encarregado de manter a fome para a prole, e membros do partido externo, ocultando a baixa produtividade e a péssima distribuição de alimentos sobre falsas estatísticas. O Ministério da Paz. Esse governo está cheio de ministério, né? Toda e qualquer semelhança é mera coincidência com a nossa realidade, né? O Ministério da Paz, que se ocupa em engendrar a guerra, levantando a estima dos cidadãos com notícias sempre positivas da guerra. E o Ministério do Amor, que reprimia o sexo e estimulava o ódio entre as pessoas para que o amor se dirigisse apenas ao grande irmão, o Big Brother. O Ministério do Amor também se encarregava, olha só que ironia, também se encarregava de capturar, torturar, punir, reeducar e matar, vaporizar quem cometesse os chamados crime-ideia, através da polícia do pensamento. Vaporização era a pena capital para os crimes graves. A pessoa recebia essa pena de morte pelo Estado, e a mesma era apagada dos registros de modo que pensar que nunca estivesse existido. E se alguém comentasse de uma pessoa que foi vaporizada, poderia ser incriminada. Doideira total, manipulação, recorte da informação, guerra de informação e fuor. Até que ponto será que a nossa própria história contada nos livros de história não foram modificadas? Os nossos grandes jornais enviesados politicamente, que muitas vezes falseiam a verdade, mudavam metas, estatísticas, pois a população também era manipulada por esses dados. A característica principal de 1984 talvez seja o duplo pensar, que consiste basicamente em ter duas ideias contrárias, opostas, e aceitar ambas como verdade. Essa característica fica evidente quando se conhece os 3 lemas do partido. Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. E também no livro fala sobre o termo novilíngua, que é nova linguagem, que quando estivesse completo tornaria o pensamento das pessoas cada vez mais igual e impediria expressões de qualquer opinião contrária ao partido, ou seja, a idiotização total das massas.
A ideia do idioma era restringir a maior número possível de palavras, uma forma de travar o pensamento das pessoas, diminuindo o vocabulário de tal forma que não existiria apenas para expressar oposição ao partido e ao Big Brother. O Grande Irmão chega a um momento do livro que o personagem Winston ele começa a bater uma angústia em que via que a cidade estava caindo aos pedaços e os cidadãos estavam passando fome. Entretanto, ele recordava que no passado as coisas não eram assim no velho mundo. O partido mentia e as condições eram bem melhor anteriormente. E o povo acreditava na mentira do partido e que as coisas haviam melhorado. Porém, nessa sociedade, quem tivesse um pensamento oposto do partido ou que apenas expressasse isso por expressões faciais ou algo do gênero, simplesmente desaparecia, sumia. A pessoa era vaporizada e todos os seus registros e pensamentos eram apagados na hora. E não era somente o Big Brother que espionava as pessoas. As próprias pessoas espionavam e fiscalizavam umas às outras. Até os filhos eram condicionados a vigiar os próprios pais. Se os pais estivessem fazendo algo suspeito, elas denunciavam os pais para o partido. Imagine o inferno que é viver numa sociedade dessa maneira. Uma sociedade altamente controlada, os hábitos do velho mundo foram dissipados, o fato de você ter a sua privacidade ou de escolher a pessoa às quais quer possuir um relacionamento, na verdade, nesse livro é contido como atos políticos. Imagine, você é controlado, restrito, existe um modus operandi que o partido te impõe e os seus atos de liberdade e privacidade são atos políticos. Veja só o absurdo disso. Quando você olha um tipo de governo assim, você fala, mas será que já existiu ou existe um tipo de governo assim? Vide a antiga União Soviética, vide a Coreia do Norte, vide Cuba, Vietnã, outros países de predominância comunista, verá que o regime desses governos se assemelha muito com a essência da narrativa desse livro. Embora o George Orwell era de um posicionamento político de esquerda, como eu disse, ele estava muito desapontado com os rumos do socialismo totalitário, que ele resolveu criar essa obra como uma crítica mordaz ao comunismo / socialismo. Evidentemente, eu não vou contar o livro inteiro, na verdade, nem falei um décimo de toda a narrativa desse livro, para não estragar quem irá ler esse livro. Mas as impressões que eu posso tirar se assemelha com o que as outras pessoas lerão e que no mundo onde o Estado domina tudo e não há iniciativa privada nem liberdade, a miséria é igual para todos que são de baixo, quem prospera é só o núcleo do partido, né? Onde podemos dizer que na igualdade uns são mais iguais do que os outros. O livro 1984 não é só um livro de política, mas ele nos leva a pensar que tipo de sociedade estamos construindo. Avanços tecnológicos que viabilizam a vigilância total, manipulação da história, do passado, invasão de privacidade, guerras para assegurar a paz. Será que essa narrativa contada por Orwell esteve ou está muito longe de nós? Poderia ficar aqui horas discutindo sobre as implicações que esse livro nos traz, sobre todos esses assuntos. O livro 1984 é um dos melhores livros de ficção de fundo crítico político que eu já li, as quais milhares de pessoas também concordam. Portanto, convido você também a desfrutar dessa narrativa tão intrigante, tão cativante. Bem, se você gostou, deixe seu like, comente, se inscreva no meu canal, deixe seu comentário. Se você leu o livro ou lerá no futuro, deixa lá também o seu comentário, as suas impressões. E eu recomendo muito a leitura desse livro. É muito bacana, tem uma narrativa bem cativante. Um forte abraço a todos e até a próxima.